Olá! Tramita na Câmara Federal uma PEC, projeto de emenda constitucional, de autoria do deputado federal goiano João Campos, que prevê a inclusão de igrejas na lista de entidades que podem propor ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal. A PEC, inclusive, já foi aprovada na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é polêmica e é o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre essa PEC, que prevê a inclusão das igrejas, para propor a ADIM, recebemos aqui o autor dessa PEC, deputado federal João Campos. Muito obrigada pela presença do senhor aqui com a gente. É um prazer, Luciana. Também recebemos o doutor em Sociologia, professor da UFG, Flávio Sofiati. Muito obrigada, professor. Ok, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. E também o nosso colega daqui da Assembleia, deputado José Nelto, líder do PMDB aqui na casa. Muito obrigada, deputado. Luciana, é um prazer muito grande poder participar desse debate ao lado do deputado federal João Campos. Quero deixar registrado aqui que foi meu colega da Universidade Católica do Estado de Goiás, hoje PUC. E também um prazer muito grande poder estar aqui ao lado de um sociólogo, uma pessoa respeitada, que é o professor Flávio Sofiati. Ok, então vamos começar, né? Vamos começar logo com o autor da criança, né, deputado João Campos. O senhor é polêmico, né, na hora de fazer projetos, né? Já teve o projeto da cura gay, né? Muito polêmico também. Nós vamos falar sobre ele, naturalmente, no decorrer do programa, mas vamos começar com essa PEC, que inclusive já foi aprovada na CCJ. Houve também uma comissão especial justamente para discutir, né, em que PEC está e por que o senhor, né, resolveu fazer esse projeto. Veja você, Luciana, não é que eu goste de projetos polêmicos. Eu sou um parlamentar que não fico na Câmara fazendo projeto para dar nome a viaduto, a rodovias, não é? Para inserir nome de alguém nos livros de heróis da pátria. Não, eu me preocupo com projetos importantes. Por exemplo, eu fui relator da Lei das Organizações Criminosas. O Brasil não tinha uma lei que tratava de organizações criminosas. E essa era uma dívida que o parlamento tinha. Eu fui o relator. A presidente Dilma sancionou sem vetar uma vírgula, e é essa lei que hoje dá sustentação à Operação Lava Jato. A delação premiada, que hoje está tão conhecida pela sociedade brasileira, foi regulamentada nessa lei que eu fui relator. Eu fui um dos principais articuladores da nova lei de lavagem de dinheiro, que é a segunda lei que dá sustentação à Operação Lava Jato. Só para exemplificar aqui algumas situações que eu procuro me dedicar, porque acho que são coisas que têm relevância para o Brasil. Apresentei a PEC 99 de 2011, porque eu entendi que o legislador constituinte, quem sabe inconscientemente, tenha cometido uma omissão. Antes da Constituição de 88, a Suprema Corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, para realizar o chamado controle de constitucionalidade concentrado, só poderia ser provocado pelo Procurador-Geral da República. Só. Então, qualquer pessoa, qualquer entidade, enfim, que entendesse que determinada lei feria a Constituição, teria que provocar o Procurador-Geral da República. Ele analisaria se efetivamente se convenceria disso. Se convencesse, aí ele propunha a ação do Supremo. Veja você que nessa lógica o Procurador-Geral da República fazia o controle de constitucionalidade antes do Supremo. Porque se ele não se convencesse, ele não submetia ao Supremo. Veio o Constituinte e democratizou, não é, o controle de constitucionalidade, pelo menos a provocação ao Supremo. E aí o Constituinte disse, olha, quem é que pode provocar o Supremo para fins exclusivos de controle de constitucionalidade? Quer seja as ações diretas de constitucionalidade, quer seja as declarações de constitucionalidade, ou quer seja a arguição de descumprimento de preceito constitucional. Quem pode? O Presidente da República, o Procurador-Geral da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, os governadores de Estado, a mesa das Assembleias Legislativas, não é?
Tem uma lista aqui, se não quiser eu posso até ajudar aqui. A entidade sindical, porque quando fala entidade sindical, a confederação sindical tem que ser de âmbito nacional. Confederação é âmbito nacional, né? Sim. Ou entidade de classe de âmbito nacional, ok? Então, veja, tem um leque de possibilidades, não é? Bom, nesse leque de possibilidades, quem é que ficou fora? 2 segmentos. O segmento religioso do país, que tem diversos preceitos constitucionais que diz respeito ao segmento religioso brasileiro. E aqui eu estou falando de direito constitucional, eu não estou falando de teologia, de crença, estou falando de direito constitucional. E tem também diversos preceitos constitucionais que diz respeito aos municípios. E os municípios não podem provocar o Supremo se tiver uma ofensa, por exemplo, à capacidade e à legitimidade do município de legislar na área dele, na tributária dele, não é? Então, os municípios, os religiosos, não podem provocar o Supremo. Eu estou corrigindo essa lacuna deixada pela Assembleia Nacional Constituinte e ampliando, portanto, a democratização de acesso à Suprema Corte para fins de controle de constitucionalidade. E é interessante que a gente entenda que esses instrumentos que o Constituinte deixou na nossa Constituição são ferramentas de proteção da nossa Constituição. Não tem nenhum outro caráter. Quando você tem uma lei que agride a Constituição e você provoca o Supremo para o Supremo dizer que essa lei é inconstitucional, você está protegendo a Carta Magna. Então foi esse o meu espírito. Eu acho que nós estamos, de fato, numa matéria muito interessante e que amplia as garantias dos brasileiros. Bom, tá aí, né, a explicação do deputado. Agora, para muitos juristas, deputado, a PEC, ela é uma afronta ao princípio do Estado laico, né, por causa da religião. Vamos ouvir o professor, né, sobre isso, né, o que pensa o professor Flávio Sofiati sobre essa questão, né, para os juristas, tá completamente é uma afronta, né, e do ponto de vista do deputado, a explicação dele. O que o senhor considera? Pois é, bem, a proposta do deputado João Campos, do meu ponto de vista, ela não é boa, mas ela pode ficar boa, né? Por quê? Porque se você pega o projeto do deputado, né, dentro da justificativa, o elemento fundamental da justificativa diz respeito à liberdade de culto. E eu penso que se a proposta é, como disse o deputado agora, de valorizar a democracia, nós temos que radicalizar nesse aspecto. Então, se nós estamos falando, nesse momento, em liberdade de culto, nós deveríamos, né, na perspectiva da democracia, em falar em liberdade de expressão, né? Ou seja, se está faltando espaço para os grupos religiosos, e eu concordo, eu acho que está também, falta espaço também nesse espaço, nesse momento da Constituição, para outros grupos, para outros setores que são hoje minorias políticas. Então, talvez a redação da proposta poderia mudar na perspectiva de também inserir esses outros grupos, né? Porque se você pega a redação do deputado, ele está inserindo ali, né, o inciso 10, né, escrito associações religiosas em âmbito nacional. Por que não, então, radicalizar essa lógica e inserir todos os outros grupos que também não estão, né, não têm essa possibilidade, né, de fazer essa declaração, como setores dos movimentos sociais, né, movimentos religiosos também, né, de âmbito nacional e movimentos identitários, porque se por um lado a CONIC, a CNBB, né, tem o direito de fazer parte, né, dessa definição, por outro lado, setores e movimentos identitários, como, por exemplo, grupos organizados da comunidade LGBT, movimento negro, movimentos sociais como o MST também teriam direito. Sim. Eu acho que a gente poderia radicalizar nessa perspectiva, ou seja, se falta democracia aqui, se falta setores da sociedade civil que não estão inseridos aqui nesse artigo 103 da Constituição, nós poderíamos aproveitar então e radicalizar a democracia nesse aspecto e inserir todos os outros setores, inclusive as minorias políticas. E digo mais, eu acho que aqui, por exemplo, está dizendo partidos políticos com representação. Por que tem que ter representação? Se são setores da sociedade, mesmo não tendo representação, também deveria ter o direito de estar aqui, né, tendo a possibilidade de fazer ação direta de inconstitucionalidade ou até mesmo ação declaratória de constitucionalidade. Então, na minha perspectiva, o projeto, do jeito que está hoje, não é bom, mas ele pode ficar bom se ele for pensado não na liberdade apenas do culto, mas na liberdade de expressão e valorizando as minorias políticas. Mas me permita, professor, os direitos de todo cidadão brasileiro, quer seja religioso, quer seja minoritário, enfim, estão garantidos na Constituição. Dos religiosos, inclusive, né? As garantias individuais são amplas e restritas. Esse mecanismo aqui é de proteção dessas garantias, para que elas não sejam violadas. Ok? Bom, com relação à possibilidade
por exemplo, da comunidade LGBT ir ao Supremo Tribunal Federal, está contemplada. O que não está contemplado na Constituição são os religiosos. Ora, se a comunidade LGBT tiver uma entidade de classe, e eles são uma classe, um segmento social, de âmbito nacional, eles podem ir ao Supremo, não há dificuldade nenhuma. Mas eles podem Petradim também? Claro, desde que atenda o que está pressuposto da Constituição, desde que eles estejam constituídos uma entidade de âmbito nacional. A torcida do Flamengo, ok? Que em tese está presente em todos os estados do Brasil, se ela se constituir numa entidade nacional, ela pode ir ao Supremo. Quem só não podia ir ao Supremo são os municípios e os religiosos. Não, na verdade, eu não concordo. Acho que nessa perspectiva do deputado, inclusive os grupos religiosos também poderiam. O que eu estou propondo... Não, não poderiam. Onde que está na Constituição? Pois é, poderia ser... É que o senhor está considerando até a torcida do Flamengo como entidade de classe. Na verdade... Se ela se constituir assim. Na verdade, o que eu estou sugerindo é o seguinte. O senhor está falando aqui, ó, associações religiosas de âmbito nacional. Sim. Eu estou sugerindo a mudança para movimentos sociais, religiosos e identitários de âmbito nacional. Isso poderia incluir de forma mais evidente setores como esses que eu acabei de citar. Ampliar o leque, né? Exatamente. Bom, vamos ouvir o deputado José Nel também sobre essa polêmica toda, né, deputado? O senhor está aqui, né, no Goiás aqui também, está no parlamento. O que o senhor achou dessa proposta aí? Na verdade, é uma proposta polêmica. Mas o homem público ou cidadão comum, ele jamais pode pecar pela omissão, e sim pela sua ação. Uma ação, uma proposta, embora nós vivemos num país laico, esta é a nossa realidade, as diversidades, e o professor Flávio Sofiati já veio com a emenda na proposta, abrindo esta PEC do deputado João Campos, incluindo também outras entidades, e aí LGBT e outras entidades do país. Entendo eu, nós também não podemos abrir totalmente para que todas as entidades no âmbito nacional possam entrar com a DIN no STF. Você tem que restringir um pouco também. Por quê? Daqui a pouco o STF ficará entulhado apenas discutindo assuntos de todos os segmentos da sociedade, já que hoje o presidente da República, o governador, o presidente da Assembleia, partidos políticos, já são representados, têm esse direito e esse dever e essa obrigação. Agora, o que nós não podemos caçar direitos e garantias. Tudo isso está garantido na Constituição Federal. Penso, eu, como legislador, que é uma matéria que deve ser discutida, com audiência pública, melhorada. Há uma ideia, há uma proposta, mesmo sabendo que o Brasil é um Estado laico. Bom, tá aí, né, a opinião dos três. A gente tem também uma sonora, né, com o deputado Mané de Oliveira, do PSDB, sobre esse projeto de emenda constitucional do deputado federal João Campos, que vamos ouvir daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas
e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O programa Opinião volta com o tema sobre uma PEC, projeto de emenda constitucional, que prevê a inclusão das igrejas para propor a ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal, é de autoria do deputado federal goiano João Campos. E no primeiro bloco ouvimos a opinião do deputado, né, propositor desse projeto, que está aqui com a gente, também do professor Flávio Sofiati, do deputado José Nelton. E agora vamos ouvir a opinião de outro deputado aqui da casa, o deputado Mané de Oliveira, sobre o assunto. Vamos por etapa. Deputado João Campos, o senhor é um deputado atuante. Agora, isso todo mundo sabe, deputado. Gay não é doente, gay não precisa de cura. Gay é uma aptidão que o cidadão nasce, cresce com ela e que precisa ser respeitada. Sabe o que o gay precisa? É que as pessoas respeitem o mais. Gay é um ser humano como todos nós. Agora, o que precisa ser feito é entender que o Brasil, ele é um país composto de vários segmentos, inclusive religiosos, e não são só apenas os evangélicos. Queria dizer também para o senhor, deputado, o senhor já tem a bancada, vocês já têm, os religiosos já têm bancadas no Congresso Nacional para poder fazer as defesas dos princípios religiosos, do seu evangelho, das suas igrejas. Então, para isso, lá já tem. O senhor já pensou se todo mundo fosse se meter ou se fosse interferir na vida de todos os segmentos? Eu poderia estar chegando aqui e perguntar, fazer uma pergunta para o senhor natural que o povo brasileiro faz, principalmente aqueles que não são evangélicos. Onde os bilionários donos de igreja colocam seus dinheiro? O senhor pode responder? Eu não sei. Não é milionário, não, são bilionários e o senhor sabe disso. Agora, eu sou admirador da religião, sou religioso, sou católico. Eu acho que a igreja, o evangélico, a igreja evangélica, os evangélicos fazem um belíssimo serviço à sociedade, ajudando muito o pensamento positivo da sociedade. Tanto é verdade que tem muita gente que critica, deputado, que os horários de televisão da meia-noite até às 6, 7 da manhã, com raríssimas exceções, são voltados à religião, todas as religiões, principalmente a evangélica. Não sou contra, porque o cidadão, deputado, que da meia-noite até às 6, 7 horas da manhã está acordado, ele é uma pessoa que precisa de ajuda, e a igreja pode ajudar. Então, pensa bem, deputado. É um projeto polêmico? Sim. Agora, só isso que eu penso. Lembra que o Brasil não é composto só de evangélicos, católicos, tem outras religiões, espírita, que é muito respeitada. Então, não se pode criar uma lei para que haja um segmento, o evangélico interferindo e as outras leis. Aí, de repente, o Brasil é cheio de entidades religiosas. De repente, nós vamos ter interferência de todas elas. Porque se o senhor tem direito, se o senhor acha que tem direito e quer fazer isso, os outros também têm. Vejo de uma maneira não muito simpática. É preciso respeitar. Mais uma vez, repito ao senhor, tenho muito respeito pelo que faz os evangélicos, muito. Mas eu digo para o senhor, vamos respeitar o outro lado, aqueles que não são evangélicos. É preciso ser respeitado. Cada um tem o direito de ir e vir e se proceder na vida da maneira que quer. Repito, o gay não é doente, é uma pessoa normal. Quem é gay, nasce gay e vai morrer gay. Não muda. Bom, tá aí a opinião do deputado estadual Manuel de Oliveira, né? Ele chamou o senhor várias vezes na entrevista. Quer falar alguma coisa? Bom, eu tenho muito respeito e amizade pelo deputado Manuel de Oliveira. Atuante, destacado, quer seja como deputado, quer seja como profissional de comunicação. Mas eu entendo que ele não leu o projeto. Eu acho que se o deputado examinar o projeto, a proposta de emenda constitucional, com mais cuidado, certamente, eu não vou dizer que ele vai mudar de opinião, mas se expressaria de outra forma.
porque a proposta ela é de natureza técnica, eminentemente constitucional. Para as pessoas se expressarem com mais segurança, é preciso ter um mínimo de conhecimento de direito constitucional. Eu não estou tratando aqui de religião, de teologia, de crença. Estou tratando uma matéria que ela se circunscreve ao âmbito do direito constitucional, portanto, eminentemente técnica. E que, como eu disse no bloco anterior, é uma matéria que amplia a democracia do ponto de vista do controle de constitucionalidade junto à Suprema Corte do Brasil. Mas tenho muito respeito pela manifestação dele e acho que, de qualquer forma, enriquece esse nosso debate. Sim, só para deixar bem claro também, telespectador, que apesar do deputado federal João Campos ser da bancada evangélica, a proposta dele engloba também outras igrejas, né? A Igreja Católica, tem também o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, Convenção Batista Nacional, que é no caso das igrejas evangélicas, né, deputado, se não estiver enganada. Da Batista especificamente. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ou seja, no meu entender, engloba todas igrejas. Toda e qualquer entidade religiosa de âmbito nacional, de todo e qualquer credo, espírita, católica, evangélica, de matriz africana, desde que ela tenha uma configuração nacional. Quem é que vai dizer se tem configuração nacional ou não? Já existe lei para isso. É a mesma lei que diz que uma entidade de classe é de âmbito nacional, é que vai se aplicar no caso das entidades religiosas. Ela tem que estar presente no mínimo X estados do Brasil, estabelecida, daí por diante. Já tem lei que disciplina isso. Agora, deixe-me, para quem está assistindo, entender. A Constituição Federal, ela traz alguns direitos que diz respeito exatamente à fé, a qualquer fé. Por exemplo, a imunidade tributária das igrejas. A igreja é imune a imposto. Isso está na Constituição da República. Diz respeito a qualquer templo religioso, a qualquer credo. Qualquer religião no Brasil não paga imposto. E não paga imposto exatamente porque o Estado é laico. Ok? Um outro direito constitucional que está na Constituição. A proteção aos locais de culto e suas liturgias. Artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea. Está lá. Proteção aos locais de culto e suas liturgias. A inviolabilidade da crença. Está na Constituição da República. Cláusula pétrea. Assistência religiosa em estabelecimentos de internação coletiva e de natureza militar. Está na Constituição, não está nem nas leis, está na Constituição. Sim. O ensino religioso de matrícula facultativa está na Constituição. Imagine você que amanhã, por alguma razão... O problema, deputado, é a interferência, no caso, no Supremo. É o que se discute aqui, entendeu? A existência em si ninguém questiona. O que estamos questionando, no caso, seria essa possível interferência, né? Por forma de ADIM. Mas qual é a Supremo. interferência? Porque a ADIM não interfere em nada. A ADIM é exatamente para proteger a Constituição. E eu vou dar um exemplo para você que está me assistindo. Imaginemos que amanhã alguém, por alguma razão, aprove uma lei que mitigue, diminua a imunidade tributária das igrejas. Isso está ferindo a Constituição. Então, quem é que tem interesse de ir na Suprema Corte para dizer que essa lei que ofende um princípio constitucional da imunidade tributária é inconstitucional? Só o segmento religioso, nem outro segmento. Imaginemos que amanhã tem uma lei que dificulte ou impeça a matrícula facultativa para fins do ensino religioso. Quem é que tem isso? Tá? É uma garantia dos religiosos do Brasil. Quem é que tem interesse de ir na Suprema Corte para dizer, olha, não, isso está garantido na Constituição. Só o segmento religioso. Isso está interferindo aonde? Em nada. Está procurando preservar uma garantia constitucional. Exatamente o contrário. É preservação da categoria, né? No caso, digamos direito, assim, do direito. Preservação do direito. Mas professor, o deputado levantou uma questão aqui do perigo, né, no caso, se essa PEC for aprovada, do inchaço, né, de ADIMs, de medidas do Supremo. Isso pode acontecer? Então, ó, veja bem, eu estou com a lei aqui escrita, né? Nós temos hoje na lei 9 segmentos da sociedade que podem, né, ter esse direito, né, do artigo 103. Sendo 6 que são exatamente do Estado, só 3 da sociedade. Então, eu penso que esse argumento do deputado João Campos, ele serviria também para os outros setores que não estão cobertos, né, nessa proposta. Outros setores da sociedade civil, né? Porque se você pegar aqui a lei, ó, o presidente da República, do Senado, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, né, o governador e o procurador-geral, todos, né, segmentos do Estado. E da sociedade civil, OAB, os partidos, e tem que ter representação, eu acho que deveria ser todos os partidos sem essa discriminação, e, né, setores de classe, sindicatos, enfim. Né? Para essa proposta do João Campos, nós temos que inserir também esses outros setores sociais, religiosos, né, mas também identitários,
identitários, porque as mulheres, os indígenas, os negros, a comunidade LGBT também deveria ter o direito de entrar com um tipo de ação como esse, né? Não só os grupos religiosos, também os grupos religiosos. Eu insisto, eu acho que o fundamental aqui é pensar para além do direito de culto, ou para a liberdade de culto, e sim a liberdade de expressão, outros setores. E do meu ponto de vista, isso não não incha, né? Assim, não é um processo que vai acumular trabalho para a STF, porque é prerrogativa da democracia, né? Eu defendo uma democracia radicalizada no Brasil. Aliás, hoje, né, nós estamos vendo uma crise de democracia, uma crise de representatividade, e do meu ponto de vista a gente resolve esse problema com mais democracia. E mais democracia significa participação popular. Ou seja, a Constituição, inclusive, já garante isso, né? Que além da representação, você pode ter a participação popular, e nós temos que, né, incrementar os mecanismos de participação direta. De repente, a ampliação dessa proposta do deputado poderia ser um elemento para ajudar, né, nessa radicalização da democracia, e como um elemento, inclusive, para superar a crise atual que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, né, já que nós estamos discutindo alguns temas polêmicos, né? Quem sabe o senhor coloque na lei, né? Pois é, eu estou tentando convencer o deputado João Campos. Dá tempo né? ainda. Porque eu acho que essa redação que eu trago não é a mais perfeita, mas ela amplia, né? Eu estou falando aqui para inserir movimentos sociais, então MST, MTST, né? Movimentos religiosos, né? A CONIC, CNBB, né? Identitários, como a comunidade LGBT, indígenas, negros, mulheres, né? Enfim, nós estamos tendo vários projetos hoje na Câmara dos Deputados que interferem com relação ao direito das mulheres, o direito dos negros, da comunidade LGBT. Por exemplo, esse tema que está em voga de quererem normatizar o que seria uma família, né? Esse é um tema que, né, envolve diretamente setores da sociedade civil, que não estão aqui garantidos no artigo 103 da Constituição para, né, entrarem com ação direta de inconstitucionalidade. Então, nessa perspectiva, acho que ampliando, a gente radicaliza a democracia e a gente dá uma colaboração de fato para que a gente consiga construir um Estado, né, brasileiro que mantenha a sua perspectiva de laicidade e também a lógica de pensar, e daí assim, um pouco o meu ponto de vista, né? Para mim, o que tem que ser o legislador? O legislador tem que pensar no bem comum. Ele não pode pensar apenas no setor que ele diretamente representa, né? O agente público, quando ele vai para uma Câmara de Deputados, para um Senado, enfim, para uma Assembleia Legislativa, ele tem que ter como prerrogativa a perspectiva de pensar na sociedade como um todo, né? Ele pode defender os interesses particulares do setor que ele foi eleito, mas ele tem que pensar, eu acho que acima de tudo, no bem comum, no bem viver da sociedade. E nessa perspectiva, se é para ampliar para as igrejas, que se amplie também para outros setores que não estão aqui representados. Então, repito, né, são 9 pontos que tem hoje, 6 só de representantes do Estado e apenas 3 da sociedade civil. Então, vamos ampliar para outros setores, eu acho que isso resolve um pouco a nossa situação. O professor Flávio incorre em erro. Incorre em erro. Veja, de fato, em relação a órgãos do Estado, falta um, que eu estou cuidando. Exatamente porque eu sou um parlamentar que tenho essa visão ampla, que é os municípios. Sim. Então, eu estou acrescentando um inciso para inserir entidade nacional representativa de municípios. Os únicos entes da federação que hoje não têm essa possibilidade são os municípios. Eu estou cuidando disso. Não estou cuidando dos outros, porque os hoje estão contemplados. Bom, com relação aos segmentos da sociedade que ele faz referência, estão contemplados. Estão contemplados exatamente. A OAB pode fazer e poderia fazer em relação aos religiosos, mas não faz. Por isso que se acrescentou, por exemplo, entidade nacional, entidade de classe de âmbito nacional. Essa expressão está aberta. Ela compreende qualquer um dos segmentos que o senhor, professor Flávio, fez referência. Inclusive por exemplo, nós temos... não, porque os religiosos não. Se o senhor verificar a Constituição Federal e o Código Civil, o senhor vai verificar que as entidades religiosas no Brasil têm personalidade jurídica distinta de todas as demais, assim como os partidos políticos. Por isso que os religiosos não estão aqui. Estão entrando agora. Agora todos os demais estão aqui, por quê? Porque tem personalidade jurídica igual, tanto na Constituição quanto no Código Civil, diferentemente de partidos políticos e diferentemente dos religiosos. Então os demais estão contemplados. Vou dar um exemplo de uma entidade que eu não sei se está contemplada e pode estar. A Associação Nacional de Ex-LGBT, com sede em Cuiabá. Se essa entidade preencher os requisitos da lei de âmbito nacional, ela pode ir ao Supremo. Se o LGBT, que tem uma entidade, tiver compreender o critério da configuração nacional, está compreendido aqui na Constituição, entidade nacional de âmbito nacional. Se o MST se organizar como entidade nacional, pode ir ao Supremo, está contemplada. Se as mulheres, as feministas, tiverem uma entidade de âmbito nacional devidamente organizada, pode ir ao Supremo Tribunal Federal.
A omissão não está, portanto, no texto constitucional. Pode estar, em tese, e nesses segmentos se organizarem em associação de âmbito nacional. Agora, por exemplo, eu não estou em nenhuma dessas associações, eu não sou feminista, eu não tenho religião. Exemplo, eu tenho. Mas vamos supor, se eu não me encaixar, como é que fica? Né? Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, depois do intervalo. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Ao acessar o sistema do STJ para o peticionamento eletrônico, deu para verificar desde o início que era um sistema seguro, eficaz e muito rápido. Tanto que do protocolo até a decisão do ministro não demorou mais do que 4 ou 5 dias. Os softwares estão todos disponíveis na própria página do tribunal, são softwares que não são pagos. Então, baixando os programas e a adoção do certificado digital, podemos fazer a petição com muita brevidade e economia. O fato de ser pioneiro foi interessante, porque o próprio site do STJ foi pioneiro, já estava no ar há mais de uma semana. Então eu até atribuo o fato de ter sido o primeiro a peticionar eletronicamente uma grande coincidência. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema sobre uma PEC, projeto de emenda constitucional do deputado federal João Campos, que prevê a inclusão das igrejas na interferência no Supremo Tribunal Federal com ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade. Nós estávamos falando aqui sobre essa representação, né? No caso, o deputado explicou para a gente aqui que já existe essa possibilidade, só que as igrejas até hoje estão fora, né? Elas não podem fazer essa interferência e é justamente o projeto que ele está batalhando para que seja aprovado lá. E eu falei, quem não se encaixa em associações e não tem nenhuma representação, como que ficaria, né, deputado? Porque a pessoa também tem o direito de não ter religião, de não ser feminista, de não estar no LGBT. Como é que fica essa representação? O que o senhor acha? Olha, ele pode procurar uma associação dessa, de âmbito nacional. Quer dizer, não significa porque ele não é LGBT, ele não é do MST, ele não participa da Ordem dos Advogados do Brasil. Não é de igreja. Não é de nenhuma igreja, mas ele pode procurar uma entidade, ele pode procurar uma representação, seja ela partidária, procurar isso que o deputado João Campos acabou de falar, que vai incluir também a questão dos municípios, porque eu acho grave você ter deixado de fora a Constituição, o direito do município poder representar um ADIN no Supremo Tribunal Federal, porque o cidadão não mora na União, não mora no Estado, ele mora no município. Portanto, esta emenda é uma emenda importantíssima para que você possa fortalecer o municipalismo no Brasil. Então, é uma lei, é um projeto polêmico, mas já teve aprovação, pelo que eu vi aqui agora, na CCJ, que é a comissão mais importante que tem no parlamento. Eu defendo que haja um debate, audiências públicas em todo o Brasil. A sociedade tem que participar. Quando eu vejo alguém que fala, eu não gosto de política. Quando ele fala que não gosta de política, eu não participo de política, eu vou anular meu voto, eu não voto, é um sinal que esse cidadão ele não tem o direito depois de cobrar do parlamentar, seja no âmbito nacional, estadual ou municipal, porque a vida sempre foi regida pela política. Isso começou antes de Cristo, com Cristo. Eu não sei se na Grécia antiga, eu não sei se Cristo morreu, foi crucificado pela política, até acredito, porque era um líder e incomodava realmente os romanos. Então, a política, tudo é decidido pela política, não há uma outra ação. O impeachment foi decidido por quem?
o povo foi às ruas e exigiu realmente que o Congresso Nacional abrisse o impeachment, foi aberto o impeachment e votado e houve o afastamento da presidente. Agora, compete ao novo presidente da República, que é do meu partido, dar as respostas que a sociedade exige. Nós não podemos ter retrocessos. A sociedade evolui, avança e é importante o Congresso Nacional, as assembleias, as câmaras de vereadores estar atento ao movimento da sociedade, a sociedade que cobra mais e tem que cobrar mesmo a participação. Eu dizia ao deputado João Campos que ele esteve no Parlamento da Colômbia, no Senado da República, falou lá por 10 minutos. Eu também, talvez seja o segundo goiano, como deputado estadual, estive também no Parlamento da Colômbia, no Senado da República, e pude falar por 10 minutos. E vi que lá no Congresso, no Senado da República colombiano, eles estão mais avançados. Lá tem a representação dos indígenas. E nós temos aqui muito mais indígenas e não temos representante, nem no Senado e nem na Câmara Federal. Então, o Brasil precisa abrir mais as suas representatividades. Tá certo, falou tudo. Bom, o deputado João Campos, falou sobre a questão de haver mais audiências. Houve audiência pública para discutir esse assunto em Brasília? Eu queria dizer que essa proposta de emenda constitucional, além de ter sido bastante debatida na CCJ, onde foi aprovada por larga maioria, quase unanimidade, ela já foi aprovada também pela Comissão Especial, onde nós realizamos audiências públicas. E destacar que o relator dessa proposta foi o deputado Bonifácio de Andrada, que é um professor de direito constitucional, é respeitado na casa como um constitucionalista, e que não é evangélico, inclusive. Não é? Ele foi o relator dessa proposta. E na Comissão Especial, salvo engano, essa proposta foi aprovada unanimidade, porque a abordagem é uma abordagem, de fato, constitucionalista. Não é? E agora Mas a população foi ouvida, foi chamada? Foi ouvida os setores que têm interesse, não é? Professores de direito constitucional, representantes de segmentos religiosos, não é? Então as audiências públicas foram realizadas. E agora nós devemos levá-la ao plenário da Casa para o debate e, se Deus quiser, a aprovação em primeiro turno, depois em segundo turno, que é o rito próprio da Casa. Deputado, eu acho que antes de levar essa proposta, por exemplo, tomei conhecimento dessa proposta agora, não sei se o professor Flávio Sofiati já tinha tomado conhecimento dessa proposta, através desse debate aqui agora. E veja que eu sou um político antenado no que acontece no município, no Estado, na União, no governo federal e também temas internacionais. Eu acho que deveria haver um amplo debate, audiência nos estados da federação, o deputado como autor da lei e também outras entidades. Isso é importante para a democracia, para que você possa melhorar a lei. Porque tem algum parlamentar, quando ele é autor de uma lei, ele acha que apenas aquela lei, aquela vontade, aquele princípio, aquela tese está correta. Eu aprendi na vida pública, ao longo dos meus 35 anos de mandato, que quanto mais você discute, debate, abre espaço, você pode melhorar a redação de um projeto ou de uma proposta. Pode pegar outras ideias, né? Isso é tão verdade que a proposta original não tinha os municípios, ela foi acrescida por mim na Comissão Especial. A fase de audiências públicas já está vencida. Elas ocorrem na CCJ, nas comissões, CCJ ou Comissão Especial, onde nós fizemos. Mas o projeto pode ser emendado em primeira votação, né? Essa matéria, no plenário, ela não pode ser emendada porque ela teria que aproveitar alguma sugestão de emenda da Comissão Especial. E na Comissão Especial, a única emenda que houve foi minha para crescer os municípios. Então não é possível. Mas o debate foi feito, as audiências possíveis foram feitas, e essa matéria foi objeto de abordagem da Folha de São Paulo, do Globo, do Correio Brasiliense, enfim, ao longo de um tempo. De tal forma que eu sou favorável a ampliar o debate e acho que, por ter vencido essas fases, mas ela vai ao Senado. E aí o Senado poderá fazer isso, ampliar esse debate. Eu acho que é muito rico. Tão rico que eu estou dando um exemplo. Foi em razão das audiências públicas que eu mesmo
fiz uma emenda na Comissão Especial para acrescentar os municípios brasileiros. E é bom que a população também fique sabendo, né, desse projeto, que muita gente não sabe, assim como o deputado José Nelton, né, eu também fiquei sabendo pela realização da produção. E é interessante, porque ela cuida embora, quase como eu disse, já tenha sido abordado pela imprensa nacional diversas vezes, Folha de São Paulo, Globo, Correio Brasiliense, enfim. Mas não é todo mundo que tem acesso, né, deputado? Infelizmente, não é todo mundo que tem acesso. Professor, vamos fazer as colocações, né, de cada um, porque nosso tempo, infelizmente, está encerrando. Muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente, né, ter vindo esclarecer do ponto de vista social, né, doutor em sociologia. Se o senhor quiser falar alguma coisa, passar alguma mensagem, tá aí o tempo aberto. Tá, eu quero agradecer, né, Luciana, prazer estar aqui com o João Campos, José Nelton, né, e eu espero que a gente amplie de fato o debate com relação a esse tema. Do meu ponto de vista, o projeto, do jeito que está hoje, se for aprovado, eu acho que é uma afronta à democracia, ao Estado laico de direito. Nós temos que, de fato, pensar, né, ampliadamente na democracia. Eu faço esse apelo ao deputado João Campos, né, que repense o seu projeto, que insira, né, as minorias políticas também, não só os grupos religiosos, porque é fundamental que a gente avance hoje na democracia brasileira, que a gente supere essa crise de representatividade que nós estamos vivendo, e a gente só vai conseguir fazer isso com legisladores que pensem no bem comum, que pensem no bem viver. Então, muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso. Também as colocações do deputado José Nelton, né? Quiser falar mais alguma coisa? Sim. Aquilo que disse o professor Flávio Sofiati, quando o legislador propõe uma lei, e há uma diferença muito grande hoje, eu tenho estudado o Congresso americano com o Congresso brasileiro. O Congresso brasileiro vive de medidas provisórias. Quer dizer, há poucas propostas no Congresso brasileiro, tanto na Câmara Federal como no Senado. Por exemplo, o orçamento o orçamento americano, ele é feito pelo Congresso americano, o que não acontece no Brasil. Então, é preciso que haja uma inversão em termos de parlamento, que o parlamento, tanto como assim nos parlamentos estaduais, municipal, e aí eu concordo com o deputado João Campos, eu não posso ser parlamentar aqui para apresentar o nome de uma ponte, dar nome a uma rodovia. Eu prefiro não apresentar o projeto, eu apresento poucos projetos, defendo o maior debate, até porque nós estamos passando por uma crise muito grande, tanto o legislativo, em todo sentido. É preciso que haja essa grande mudança aqui, porque as leis, elas nascem das propostas populares, da população. Ela fala com o vereador, ela fala com o deputado estadual, ela fala com o deputado federal, com o senador da República, e o Brasil tem que pôr o fim nessa proposta que, entendo eu, ela até democrática, que o governo impõe e governa com medidas provisórias. Então, eu acho que tem que haver mudança, é uma proposta, nós temos que respeitar a proposta do deputado João Campos e melhorar a proposta, aquilo que disse o professor Flávio Sofiati. E aí vem-se um grande debate, já que houve essa audiência na Câmara Federal, na CCJ, espero que essa audiência agora, esse projeto sendo aprovado, ele possa chegar ao Senado da República, e aí sim, aquilo que disse também a Luciana. Mais discussões, né? Como o deputado disse que o Correio Brasiliense, a Folha de São Paulo, mas não é o suficiente. Você tem que vir para os estados, chegar aos municípios e abrir o leque do debate democrático. Discussão mais ampla, né? E também ao autor aqui, agradecer, deputado, né, o senhor ter vindo aqui, nos atendido, explicado melhor esse projeto, né? Muito obrigado por ter incluído os municípios também, né, não só as igrejas. E se o senhor quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Eu penso que esse programa aqui está dentro dessa lógica, e não foi provocado por mim, foi por vocês, e fizeram muito bem, não é? Dentro dessa lógica de ampliar o debate. Embora aqui não se dê oficialmente dentro da lógica do parlamento, de audiência pública, mas de qualquer forma aqui nós estamos ampliando esse debate. Eu quero agradecer muito, estou feliz pelas contribuições, é uma abordagem de alto nível. Insistir que num ponto que eu divirjo do professor Flávio com muito respeito, é que eu entendo que os movimentos sociais e os segmentos que ele faz referência estão contemplados. Basta, caso não estejam organizados em entidade de âmbito nacional, que se organizem. Fora disso, estão contemplados.
E o que eu fiz não foi tentar privilegiar um segmento, o que eu fiz foi inserir aqueles que estavam excluídos, né? Os municípios e o segmento religioso do Brasil de qualquer credo, O professor Flávio fez uma observação, porque o artigo 103 fala em partidos políticos com representação no Congresso. Ele diz, por que não qualquer partido político? Em tese, sim. Mas eu, embora não fosse deputado constituinte, acho que eu votaria pelo texto que está aí, porque hoje no Brasil nós temos mais de 30 partidos políticos. Eu penso que não é o excesso de partidos que garante a democracia. Uma das dificuldades que nós temos hoje é exatamente esse excesso de partidos políticos, inclusive com representação no Congresso. Me perdoe. São mais de 30 partidos com representação no Congresso. E a gente sabe que significativa parte desses partidos são partidos de aluguel, daí por diante, não tem uma doutrina, não tem uma ideologia, daí por diante. Eu penso que o Constituinte quis fazer aqui foi quase que uma cláusula de barreira, quem sabe para a gente ter um número de partidos que pudesse ter identidade de fato, daí por diante. Mas respeito à colocação do senhor. Com relação a Estado laico, eu acho que é um outro debate que a gente pode fazer em outro momento, porque esse espaço de hoje não permite. A gente tentar aqui colocar para a sociedade o que é Estado laico, o que é Estado confessional, o que é um Estado ateísta. Eu acho que hoje há uma certa confusão entre Estado ateísta e Estado laico. E isso está muito claro na Constituição brasileira. O laicismo brasileiro está na nossa Constituição, de forma muito clara. É só a gente respeitar o que está na Constituição que funciona, não é? Mas eu acho que é um debate também muito adequado de se fazer num determinado momento. Fica aí a sugestão. Eu queria, inclusive, me colocar à disposição para isso. Mas eu vou ter que chamar especialistas no assunto, também né, estou professor? disposto, porque, aliás, inclusive eu publiquei o ano passado um artigo científico, né, no campo das ciências sociais, falando sobre a atual situação do Estado laico brasileiro. Então, tenho todo o prazer de voltar aqui para pensar o tema da laicidade. De tal forma que eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de debater esse tema, de estar aqui na TV Assembleia. É um espaço muito rico e me colocar sempre à disposição. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos, deputado, pela presença do senhor aqui, aliás, dos senhores, né? Então fica aí o deputado federal João Campos, do PRB, que veio, né, saiu de Brasília, veio nos explicar aí sobre a PEC, né, de autoria dele. Também ao professor da UFG, Flávio Sofiati, né, doutor em Sociologia, e ao deputado estadual José Nelto, líder do PMDB aqui na casa. Muito obrigada aos senhores, né, pela participação. Obrigada a você também que está em casa, pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.